Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 35, e nós faremos a leitura do verso 15 até o verso 29. Aqui temos o relato do nascimento de Benjamim, a morte de Raquel, esposa querida de Jacó, pois a primeira relação que nós temos na Bíblia dos 12 filhos de de Jacó, e o relato da morte de Isaac, marcando assim uma geração de patriarcas que se foi, e abrindo o caminho para a história de José, que começa daqui a um capítulo e meio. Passamos a leitura então, Gênesis 35, 16 a 29. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: "Não tenha medo, pois você ainda terá esse filho." Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia; José e Benjamim, filhos de Raquel; Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel; e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padan-Arã. Jacó veio a Isaque seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Até que, queridos, a leitura da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos o significado da Escritura e sua relevância e aplicação para nós hoje. Queremos ser edificados, abençoados, instruídos naquilo que o Senhor tem revelado aqui. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Deus chamou Jacó e sua família a um encontro com ele para renovar a aliança que ele havia feito com Abraão, Isaque e agora com Jacó. Isso depois de um momento de tragédia e de trevas espirituais na descendência santa. Jacó então sai de Siquém, onde seus filhos haviam assassinado os homens de uma cidade inteira, e foi para Betel, como Deus havia determinado, e como ele tinha prometido. Ali ele edificou um altar ao Senhor, ele sacrificou e erigiu uma pedra em memorial ao momento em que Deus se revelou a ele e se estabeleceu ali. Os ídolos foram lançados fora, os ídolos que havia na sua casa, e o terror de Deus caiu sobre os cananitas, de forma que Jacó estava protegido sobrenaturalmente pelo temor de Deus no coração dos seus inimigos. Tudo parecia em ordem, a semente santa estava protegida, o culto a Deus estava estabelecido, mas a morte não tardou, e cedo nós vemos o registro dessa passagem, de uma geração que cede lugar a outra. No final do capítulo 35, que nós lemos, e em todo o capítulo 36, que veremos próximo domingo, se Deus permitir, Moisés registra o fim de uma geração de patriarcas e prepara o caminho para a história de José, que é a última parte do livro de Gênesis. Hoje nós veremos o nascimento de Benjamim, o último filho de Jacó,
o primeiro registro das 12 tribos que nós temos na Bíblia, a morte de Raquel, a esposa querida de Jacó, e a morte de Isaque, pai de Jacó. A nossa expectativa é que Deus nos ajude a entender, porque toda Escritura é inspirada por Deus. Tudo que está na Bíblia por uma razão. E nós precisamos de entendimento para entender o que o texto significou na época em que foi escrito, para os seus primeiros leitores, e também o que é que ele pode significar para nós, que aplicações nós podemos tirar para nós. É o que nós pretendemos ver no final da exposição. Primeira parte do texto é o relato do nascimento de Benjamim, que está aí do verso 16 ao verso 17. Partiram de Betel, havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, não se diz que distância é essa. Raquel, que estava grávida e já estava na hora, deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores do parto e no meio do parto propriamente dito, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Bom, lemos aí nesse verso 16 que depois de um tempo em Betel, Jacó resolveu ir morar com seu pai Isaque em Hebrom, no sul, diz o verso 16. Partiram de Betel, só isso. Mas o relato que vem a posteriori no texto nos diz que eles partiram de Betel, depois de um tempo, e partiram na direção do sul, para encontrar-se com Isaque, o pai de Jacó, que ainda era vivo, bem idoso, mas ainda era vivo. E Jacó tinha o desejo de ver o seu pai, outros motivos. Ele, talvez por uma orientação divina, ou talvez porque a ordem que Abraão, Isaque e Jacó tinham recebido de Deus é que fossem peregrinos na terra. Deus não queria que eles se fixassem no lugar, mas que fossem peregrinos para indicar que Deus daria toda a terra, não um local onde eles peregrinassem, onde eles morassem, mas toda a terra haveria de ser dada a eles, ou ainda porque estava com saudade do pai, queria ver o pai, quem sabe ver a sua mãe, que a essa altura já não estava mais viva, mas talvez ele não soubesse disso. Assim ele começa a peregrinação dele para o sul, para Hebrom, para a terra de Isaque. E é no meio do caminho que nós temos esse episódio aqui de, por um lado, tristeza do nascimento, da morte da sua querida esposa, e de alegria, que é o nascimento do seu filho. No meio do caminho, ela dá à luz o seu segundo filho, Raquel, a esposa predileta dele. Isso aconteceu nas cercanias de um povoado insignificante chamado Belém, que ficava numa região chamada Efrata, no centro de Canaã. Eles estavam chegando perto desse vilarejo chamado Belém, quando Raquel começa a ter as dores de parto. E diz aí o verso 16 que foi um parto complicado. E partos eram complicados naquela época, onde não havia os recursos e as facilidades médicas que temos hoje em dia. Por isso havia sempre muita morte de mãe e de filho durante o parto. Só um detalhe, o aborto espontâneo era alguma coisa que nem passava na cabeça. Você vê o desejo de Raquel de ter aquele filho, o ânimo da parteira, você vai ter um filho. Toda aquela cultura era uma cultura pró-vida. Nenhuma mulher, em sua sã consciência, abortaria espontaneamente, porque ter filhos, ter uma família, era alguma coisa que era considerado como bênção da parte de Deus. Bênção da parte de Deus. Finalmente, a parteira informa a Raquel que ela teve um menino ao seu sofrimento. Eu sei que o nosso texto diz assim: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Mas a tradução do hebraico para o grego, na Septuaginta, traduziu dizendo: você teve um menino. Então, tenha ânimo, se alegre, porque você teve um menino igual ao primeiro. Você já teve um, que foi José, e agora você teve outro. Coragem, tenha bom ânimo, se alegre nisso. É claro que a parteira não era Deus, e ela não tinha como
prometer a Raquel que Raquel haveria de sobreviver àquilo ali, mas toda ajuda que nós pudermos dar aos aflitos, aos necessitados, aos que estão passando por dificuldade em momentos complicados, isso nós devemos fazer. Não sabemos o nome dessa parteira, mas foi a última a estar com Raquel e tentar de alguma maneira aliviar o sofrimento que ela estava tendo para dar à luz aquilo que ela tanto queria. Quem não se recorda do que ela disse para Jacó numa certa ocasião? Dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó teve que dizer: mulher, eu sou Deus para poder atender o teu pedido. Tal era o desejo que Raquel tinha de dar filhos a Jacó. E agora, quando ela dá esse filho, então ela percebe que ali chegou o momento de passar. E é o que nós temos do verso 18 a 21, segunda parte do trecho, o relato da sua morte. Apesar dos esforços da parteira e de outras pessoas, naturalmente, que estavam ao redor, ela morre ali, próximo de Belém de Efrata, como nos diz o verso 18, ao sair-lhe a alma, porque morreu. O texto se refere a ela, interessante isso aqui, o texto se refere à morte dela, como sendo que a alma lhe saiu do corpo. E reflete muito bem a visão hebraica, a visão das escrituras do Antigo Testamento, o que é a morte. A morte é a saída da alma do corpo. O que está por detrás é o relato de Gênesis, que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o sopro da vida. Então, a morte nada mais é, se eu posso falar assim, do que o retorno desse sopro a Deus. A Bíblia desconhece isso de alma dormir, da alma ficar inconsciente, ou qualquer outra coisa. A Bíblia desconhece isso aí. Na visão bíblica, a morte é quando a alma ou o espírito, que são sinônimos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles deixam o corpo e voltam à presença de Deus que o deu, como o escritor de Eclesiastes diz no final do livro. Antes que o pó volte à terra de onde era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por isso que Moisés, ao relatar a morte de Raquel, diz aqui: saiu-lhe o espírito, a alma, porque ela morreu. E é isso exatamente o que a morte representa. Essa é a visão bíblica da morte e é a nossa visão também daqueles que recebem a Bíblia como sendo a referência espiritual autoritativa para esse tipo de coisa. Antes de dar o último suspiro, porém, antes de entregar o espírito a Deus, Raquel chama seu filho de Benoni, que significa filho da minha tristeza. A tristeza dela não é porque ela teve um filho, mas porque ela sabia que não ia poder criar aquele filho. E o filho veio num momento daquela angústia, de dores terríveis, filho da minha tristeza. E talvez no próprio ato de nomear o filho assim, ela morre. Ela parte para a presença do seu Criador. Mas lemos ainda no verso 18 que Jacó não se conformou com o nome do menino. Não, talvez porque ele não queria ter um filho com um nome que sempre lembrasse a tristeza que foi ele perder a sua querida esposa. Porque mais adiante ele vai dizer, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 48, verso 7, ele vai dizer: quando Raquel morreu, eu tive muita tristeza. Ele vai dizer isso alguns capítulos na frente aqui, que ele ficou muito triste com a morte da sua esposa. Daí ele muda o nome do menino, não é mais Benoni, mas ele chama o menino de Benjamim, cuja tradução pode ser de várias maneiras, não há um consenso. Mas as melhores possibilidades ou a melhor possibilidade é que significa filho da minha mão direita. Alguém tão precioso como a minha mão direita. Alguém que vai me ajudar na velhice, assim como a mão direita que segura a bengala. Talvez seja a melhor interpretação para o nome desse último filho de Jacó, que é Benjamim. E ele então sepulta a sua esposa querida ali no caminho de Efrata, que mais tarde vai ser conhecida, vai ser mais conhecida por conta da cidade de Belém. Lemos aí no verso 19 e 20, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel,
Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Jacó enterrou a sua esposa e no local levantou uma coluna, um pilar de pedra, e como se fosse uma espécie de um mausoléu, um memorial para marcar o local onde ela havia sido enterrada. Até na época em que Moisés escreveu esse livro, que é cerca de 400 anos depois, ainda aquele memorial estava lá, e se sabia que aquela pedra marcava o local da sepultura de Raquel. Como diz o final do verso 20, essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. O dia de hoje é o dia em que Moisés escreveu isso aqui, e que foi 400 anos depois, às vésperas da travessia do Rio Jordão para a conquista da terra prometida. Curiosamente, até onde a gente sabe, não virou local de peregrinação, Raquel não se tornou santa, ninguém foi para lá fazer oferendas, ninguém foi para lá para adorar o local como se fosse um local sagrado e místico, porque esse tipo de coisa não havia entre os hebreus. Ali era uma coluna simplesmente para marcar, para dizer, é aqui que está enterrada a minha querida esposa Raquel, só, nada mais do que isso. Porque nós não cremos na veneração de mortos, nós não cremos na adoração de santos, ou qualquer coisa do gênero. Como já dissemos, para nós na morte, o espírito volta para Deus, e aí qualquer destino, felicidade ou sofrimento já terá sido decidido aqui na terra. A morte é nada mais do que a realização desses destinos aqui decididos. Muito bem, o texto nos diz que depois de enterrar a sua esposa ali na região de Efrata, próxima de Belém, Jacó segue seu caminho para Hebrom. Aqui eu fiz uma anotação que eu queria trazer para vocês. É interessante a gente ver as conexões intratextuais da Escritura. Vai ser nessa região, na vila de Belém, de Efrata, que séculos depois nasceria o Messias, Jesus Cristo, filho de Jacó. E é interessante que o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 15, ele traz aquela profecia de Raquel chorando pelos seus filhos, porque não existem mais, e que Mateus usou para se referir à matança dos inocentes pelo rei Herodes. Herodes soube dos magos que o rei dos judeus tinha nascido fazia 2 anos, então ele mandou matar os meninos de toda aquela região de Belém de Efrata, de 2 anos para baixo, para ver se ele pegava o Messias, cumprindo a profecia de Jeremias, séculos antes, que Raquel estava chorando. Ora, como assim Raquel está chorando porque seus filhos não existem mais? É porque aquele foi o local onde ela foi sepultada. Por isso é que diz que era como se ela estivesse chorando pelos meninos que ela nunca teve, os filhos de outras mulheres que moravam naquela região e que foram assassinados pelo cruel rei Herodes. Tudo isso preparando o caminho e apontando o caminho para a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, essa é a segunda parte do texto. Aqui nós vamos para a terceira parte, que começa no verso 21. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. E aí vem a relação dos 12 filhos de Israel por mãe. Nós veremos isso quando chegar o momento. Esse detalhe aqui de que Israel partiu, Israel é Jacó, ele partiu lá de Belém de Efrata, depois das cerimônias de sepultamento, e armou sua tenda além da torre de Éder, só está aqui porque foi nesse lugar desconhecido, a gente não sabe onde é essa torre de Éder, mas foi lá que Jacó acampou, como tinha acampado em muitos lugares no caminho lá de Betel para chegar em Hebrom. É que ali aconteceu um incidente que vai ter reflexos mais tarde na distribuição das competências das tribos em Israel. E o que aconteceu foi essa tragédia aqui. No verso 27, que habitando Israel naquela terra, depois da torre de Éder, Rúben, que era o seu filho mais velho,
o primogênito, que era o herdeiro de Jacó, era o herdeiro da promessa, era o herdeiro da aliança e de todos os bens do seu pai. Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel, que é Jacó, ficou sabendo disso. É isso que aconteceu ali. Rúben, filho mais velho de Jacó, filho de Lia, de uma das concubinas, ele se deita, Lia não era concubina, era a primeira esposa de Jacó, se deita com Bila, sim, essa sim, que era concubina de seu pai, serva de Raquel, que tinha acabado de morrer. Ninguém sabe qual era a intenção do moço. Ele era moço, com certeza a concubina era bem mais velha do que ele. Ninguém sabe qual era a intenção dele em deitar-se com a concubina de seu pai. Pode ter sido pura imoralidade ou luxúria, que às vezes acomete os jovens. Pode ser que, pensando ele, com o nascimento de Benjamim, filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, aparece um concorrente à primogenitura, porque Raquel era a predileta de Jacó, né? E agora tem um menino querido. Então Rúben diz: meu lugar está ameaçado, o que é que eu vou fazer? Eu vou garantir a primogenitura tendo um filho com a serva de Raquel. Talvez seja isso que passou na cabeça dele. Ele quis assumir o seu lugar, a sua primogenitura, antecipadamente. O que é que tenha sido que passou pela cabeça desse moço? Não foi coisa boa e nem foi coisa correta, porque deu para trás, né? Foi exatamente o contrário. Se ele queria garantir a primogenitura dele, ele, na verdade, perdeu com esse ato. O que mostra muito bem, mostra a razão de tantas admoestações e orientações que a Bíblia nos dá, particularmente aos jovens. E aqui eu tenho em mente o que Paulo diz a Timóteo, né? Cuidado com as paixões da mocidade. Cuidado com as ideias, os grandes planos que a gente faz quando é jovem. Às vezes falta juízo. A gente tem mais empolgação do que juízo. E eu garanto a vocês que eu sei do que é que eu estou falando. Sei do que é que eu estou falando. Com quase 70 anos de idade já. Por incrível que pareça, eu já fui jovem um dia também. Mas o plano do Rúben deu para trás. Jacó ficou sabendo do que havia acontecido, verso 22. Só numa frase, Moisés resume tudo numa frase só. Israel ficou sabendo disso. Provavelmente o moço queria fazer isso em segredo, para só depois apresentar o filho dele, né, dizendo: isso aqui é que vai ser o herdeiro comigo. Talvez ele tinha planos que no momento não eram para serem conhecidos. Ele tentou fazer em oculto essa trama aí, mas de alguma forma nada há oculto que não venha a ser descoberto, e Israel ficou sabendo. Tipicamente do nosso querido Jacó, ele não fez nada. Nós já vimos no episódio anterior que ele não tomou nenhuma medida quando soube que sua filha Diná tinha sido violentada por Siquém. Ele avaliou a situação, analisou, esperou os seus filhos chegar, para só então ele querer tomar alguma providência. Aqui, a mesma coisa. Ele soube que seu filho mais velho subiu na cama dele com a sua serva, e ele não fez nada. A coisa é tão gritante, né? O silêncio aqui é tão eloquente. Por que ele não fez nada quando ele soube que isso aconteceu? Que a tradução, a Septuaginta, ao traduzir o texto hebraico, diz que inseriu algo que não está no hebraico, que aquilo pareceu mal aos olhos de Jacó. Mas isso não está no hebraico, que é o original. É uma tradução antiga, bem autorizada, bem autoritativa, que traduziu dessa forma, porque os tradutores disseram: mas né, vamos colocar aqui alguma coisa para salvar a pele de Jacó, porque está dizendo aqui só que ele ficou sabendo. E não teve nenhuma reação. Se você tiver uma nova tradução na linguagem de hoje, ela seguiu a tradução da Septuaginta e diz que isso pareceu mal aos olhos de Jacó, mas não está no hebraico. É tentativas de salvar o couro de Jacó, porque ele parece ter sido omisso aqui, o nosso patriarca, não é? Nosso patriarca. Entretanto,
ele estava preparando, né? Ele estava preparando o que haveria de fazer. Isso aqui que Moisés registrou, num versículo só, ficou para explicar por que mais tarde, quando Jacó reúne os seus filhos na hora de morrer, e ele começa a abençoar os filhos, capítulo 49 de Gênesis. Vamos chegar lá, se Deus permitir. Na hora que ele começa a dar bênção a cada um, quando chega na hora quando ele começa por Rúben, ele diz: Rúben é o meu primogênito, é a força do meu vigor, mas subiu na minha cama. Por isso, ele não vai ser o primogênito. Não vai ser. Nessa mesma bênção, Rúben é excluído da primogenitura e os direitos Jacó vai passar aos 2 filhos de José. E ainda nessa bênção, Jacó vai dizer que é de Judá que virá aquele que haverá de dominar sobre as tribos de Israel, profetizando assim que o Messias haveria de vir ungido, o cetro real haveria de vir não de Rúben, que era o primogênito e que por esse ato perdeu esse direito, mas de Judá, que é de onde vem o rei Davi e de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, de 1 a 2. São estes os descendentes de Rúben, o filho mais velho de Jacó. Por ter tido relações com uma concubina de seu pai, Rúben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Esses direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que de fato se tornou a mais forte e dela saiu um governador para todas as tribos, que era o rei Davi. Então, cedo ou tarde, o nosso pecado nos acha. Rúben pensou que estava fazendo em oculto, que ninguém sabia, ele tinha um plano, mas aquilo que ele fez modificou, já estava nos planos de Deus, humanamente falando, né? A gente chama de providência, aquilo alterou o curso da história em termos da herança, da promessa e da descendência dos filhos de Jacó. E estabelece o caminho na soberania de Deus para a chegada do Messias através da descendência de Davi, que é da tribo de Judá. E agora, em quarto lugar, estamos chegando já no final. Eu ouvi dizer que não pode dizer isso, né? Saiu um meme aí dizendo que tem um determinado ministro que mandou proibir pastor dizer que vai terminar e ainda falar mais meia hora, né? Então eu preciso ter cuidado. Eu não disse o nome do ministro, certo? Aqui. Vamos para a parte onde nós temos a primeira relação da Bíblia, dos 12 filhos de Jacó, que está aí no verso 23. Esse episódio de Rúben com a concubina de Jacó provoca, então, que Moisés diga quem são, então, né? Rúben tentou alterar a ordem, talvez tendo um filho, como nós já dissemos, que assumisse com ele a primogenitura, mas não. Moisés diz quem são os herdeiros de Jacó aqui. Os filhos de Lia estão no verso 23, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Aqui Rúben cometeu esse pecado, Simeão e Levi comandaram o assassinato dos homens de Siquém, vimos isso no capítulo anterior, ainda antes, e Judá é aquele de quem viria o legislador. Percebem a ordem, não é? Lia era a primeira esposa de Jacó, então o primeiro filho dela teria direito, se não tivesse, seria o segundo, se não tivesse, seria o terceiro, e assim sucessivamente. E o primeiro Rúben perdeu por conta dessa imoralidade. Simeão e Levi perderam porque assassinaram uma cidade inteira. O próximo na lista quem é? Judá. Então Judá entra então como sendo o herdeiro, aquele que haveria de ser o portador das bênçãos. Depois os filhos de Raquel, José e Benjamim, no verso 24. Depois os filhos de Bila, serva de Raquel, que é Dan e Naftali, no verso 25. Depois os filhos de Zilpa, que era serva de Lia, Gad e Azer, no verso 26. A exceção de Benjamim, todos nasceram lá na Mesopotâmia, todos nasceram lá.
O propósito de Moisés aqui, com essa lista, é dar mais uma segurança de que as promessas de Deus haveriam de se cumprir e que são estes os legítimos herdeiros de Jacó. Não adianta fazer outro plano, como Rubem tinha feito, são esses que vão herdar a bênção, a terra prometida e tudo mais que Deus havia dito. Através deles, Deus cumpriria a promessa de uma descendência numerosa e através deles viria o Messias. Notemos como Rubem, ele é destacado como sendo o primogênito, exatamente porque mais adiante ele vai perder. E, como aconteceu antes, nem sempre o primogênito foi o escolhido de Deus. Não é curioso isso? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa sequência de estudos em Gênesis, esse tempo todo, né? Já vamos para 2 anos aqui, estudando o livro de Gênesis, é que a gente não consegue enquadrar Deus. Normalmente, pelas regras, o herdeiro é o mais velho. Em nenhum caso foi até agora. Por exemplo, era para ser Ismael, mas foi Isaque. Não é isso? Era para ser Esaú, mas foi Jacó. Era para ser Rubem, mas vai ser Judá. Significa que Deus é Deus, Ele é soberano e Ele age conforme Ele deseja. Amém? Por último, a morte de Isaque, verso 27 a 29. Depois de uma triste viagem, e assim são os crentes nesse mundo, às vezes nossa vida é uma longa jornada de Betel a Hebrom, marcada pela morte, por incidentes familiares, desastres pessoais, fracassos, mudança de planos. Tudo isso aconteceu nesses poucos versículos que narram a saída de Betel até a chegada em Hebrom. E ainda não acabou, porque quando Jacó chega lá em Hebrom, é lá que o seu pai vai morrer. Diz aí o verso 27, que finalmente ele chega lá. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manri, a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque, local de peregrinação que mais tarde na história de Israel vai ser centro de adoração. Finalmente ele chega ali e vai morar com seu pai no mesmo lugar onde antes Abraão havia morado. E não sabemos quanto tempo depois da sua chegada, seu pai Isaque morre. Eu queria só chamar sua atenção para 4 comentários aqui que Moisés faz brevemente sobre a morte de Isaque, que está narrada aí no verso 28. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Verso 29. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Isaque e Jacó, seus filhos, o sepultaram. São 4 declarações que Moisés faz aqui. A primeira é que ele viveu 180 anos. 180 anos viveu Isaque. Para mim é muito tempo. Não sei se vocês querem viver 180 anos. Eu não. Mas ele viveu 180 anos. A figura que eu tenho de Isaque é que ele era um bom garfo, né? Isaque gostava de comer bem, por isso que ele gostava de Esaú, que Esaú preparava uma caça como ninguém preparava, né? Tinha um paladar apurado, era um homem que vivia bem, tranquilo, não se meteu em guerra nenhuma, não é isso? Abraão era guerra para todo lado, Jacó nem se fala, mas Isaque era tranquilo, ele abria um poço, o pessoal atulhava, ele ia embora, abria outro, tranquilo. Então, quem quiser viver 180 anos, aprenda o segredo com Isaque, né? Coma bem, aproveite a vida, não entre em briga, né? Ceda, né? Aí você vai viver longos dias, né? 180 anos. Moisés nos diz aí, no verso 29, que ele expirou após uma longa velhice. E lembremos que nem tudo era bom nessa longa velhice, porque ele era cego, né? Já estava cego. 40 anos atrás, ele já estava sofrendo de cegueira, a ponto de não poder distinguir entre Jacó e Esaú. E aqui é curioso, né? Que ele morreu com 180 anos, mas ele tinha antes feito o seu testamento 40 anos antes. Lembra do episódio que ele chama Esaú e diz: olha, eu já vou morrer, e eu quero passar a minha, o Isaque chamando o Esaú, né? Eu vou morrer e quero passar
a primogenitura para você. Vá pegar uma caça, traga para que eu abençoe. Ele tinha 140 anos quando fez isso. Ele pensou que ele ia morrer. E ainda viveu mais 40 anos. Vocês conhecem gente assim, que faz testamento, o médico chega e diz, acabou, já era, né? Dá assim alguns meses e a pessoa vive ainda assim, os médicos morrem tudinho, né? E ele continua vivo. Continua vivo. É Isaac. Morreu com 180, aos 140 ele tinha tentado passar a primogenitura para Esaú, mas quem roubou foi Jacó. A gente conhece a história, né? A gente conhece a história. E ao contrário, Raquel, no mesmo capítulo, não esperava a morte e a morte chegou. Isaac tinha se preparado para morrer, fazia 40 anos que ele estava se preparando, até que a morte finalmente chegou. O que significa que você e eu não vamos viver nem um minuto a mais ou a menos do que aquilo que Deus determinou. E que nós devemos viver preparados para o que quer que Deus tenha reservado para nós. Terceira observação aqui do registro de Moisés é como ele descreve a morte de Isaac, não é? Verso 29, após uma longa velhice, Isaac expirou. É a mesma ideia de Raquel. Inspirar, espírito entra, né? Respirar, expirar, o espírito sai. Então diz aqui que Isaac expirou e, portanto, morreu. Sendo reunido ao seu povo, que pode ser interpretado de duas maneiras. Ele foi para o lugar dos mortos, onde seus antepassados já foram, lá na presença de Deus, ou ele foi sepultado como seu pai Isaac, seu pai Abraão, havia sido sepultado também. Qualquer que seja a interpretação, preservada está o nosso entendimento de que a morte consiste no expirar. O espírito sai e vai para a presença de Deus. A quarta observação que eu quero fazer está no verso 29, que diz que depois que ele morreu, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Essa passagem é significativa para mim, porque ela mostra, é a primeira vez que nós encontramos Esaú e Jacó juntos, depois daquele encontro no Jaboque, quando Esaú tinha vindo com 400 homens para tomar vingança contra seu irmão Jacó, que o tinha enganado. E aí, pela misericórdia de Deus, eles se reencontram, se perdoam e estabelecem a fraternidade. O fato de que Esaú estava com Jacó no enterro de Isaac significa que, de fato, a animosidade entre os irmãos havia terminado. E que coisa maravilhosa! Esaú odiava Jacó. Ele se consolava fazendo planos de que maneira ele ia matar o seu irmão por ter roubado a primogenitura. Após o encontro lá na região do Jaboque, Deus reconcilia os dois. E a reconciliação era real. Esaú voltou para as montanhas de Edom, onde ele morava, e Jacó reuniu a sua família e entrou em Canaã para as bandas de Siquém. Alguns anos se passaram, e agora, quando a notícia de que Isaac tinha morrido alcança Esaú, ele sai lá das montanhas e vem para o sepultamento em Hebrom. Se reúne outra vez com seu irmão Isaac, provando que de fato aquela reconciliação não tinha sido só da boca para fora, mas era uma reconciliação real e verdadeira. Infelizmente, meus irmãos, tem irmãos que só se reconciliam na cova do pai ou da mãe. Passaram a vida toda feito gato e cachorro, brigando, sem se falar. Morre o pai querido, a mãe querida, a morte deles serve para juntar. Mas, infelizmente, isso é só o começo de outra briga, especialmente se tiver herança. Se tiver herança, aí começa outra briga, que vai durar não pouco tempo, para mostrar como laços familiares eles podem, ou são frágeis, e mostrar também como interesses financeiros eles podem sobrepujar qualquer amizade e amor paternal, maternal que alguém tenha. E a briga vai longe. Deus tenha misericórdia e nos livre de tudo isso. Muito bem, queridos, o que Moisés queria ensinar aos israelitas? Eu quero que vocês imaginem Moisés tendo escrito isso, lendo, talvez,
Porque diz lá no livro de Deuteronômio, né, que Moisés foi pregador à nação de Israel antes dela atravessar o Rio Jordão para ocupar a terra prometida. O que é que Moisés queria que os filhos de Israel notassem com isso aqui que ele escreveu? Primeiro, quem eram os verdadeiros herdeiros de Jacó? Quem eram as 12 tribos? Apesar daquilo que Rúben havia tentado. Segundo, explicar por que o primogênito, o herdeiro, não era Rúben. Porque ele havia pecado contra Jacó e pecado contra Deus. A lição está implícita. Isso significa que se os filhos de Israel seguissem no mesmo caminho e quebrassem a aliança com Deus, eles haveriam também de sofrer as consequências. Porque é assim que a aliança de Deus funcionava. A dinâmica da aliança era essa: a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz a perda dos privilégios. E é isso que a história de Rúben nos mostra. Ele perdeu seu privilégio por conta da desobediência, e era isso que Moisés queria que o povo de Israel tivesse muito claro na sua mente antes de entrar na terra que Deus havia prometido. Também eu creio que Moisés queria deixar claro que a tribo de onde viria o Messias, viria o rei e redentor, era a tribo de Judá. Judá, o mais forte dos seus irmãos, que de fato se tornou a tribo mais poderosa com o correr da história. E, sem dúvida, o texto nos fala da fidelidade de Deus. Foi esse povo aqui, marcado pela morte, por tramas, por brigas, por primogenitura, a animosidade. É esse povo que Deus escolheu para ser o seu povo. É você e eu. Pecadores miseráveis, indignos de fazer parte do povo desse Deus maravilhoso, mas Ele nos chamou, Ele nos fez herdeiros dEle. E isso com base numa aliança superior, que é a herança em Cristo Jesus, o que me leva a alguns pontos aqui de aplicação para nós. O primeiro deles é esse mesmo, que nós somos os herdeiros desse povo. Nós somos os continuadores, somos os verdadeiros filhos de Abraão, que cremos no filho de Judá, que é filho de Davi, que é filho de Jacó, que é filho de Abraão, o Messias prometido. Por isso que o nosso nome é cristão, porque nós consideramos que Jesus Cristo é o cumprimento de todas essas promessas. E isso nos faz distintos de todas as demais religiões do mundo. A nossa fé, ela é específica. Se você não crer nisso, que Jesus de Nazaré é aquele prometido, implícita ou implicitamente em todos esses textos, você não é cristão. Porque é isso que é declarado com toda clareza na Bíblia. É a declaração mais básica do cristianismo. Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Essa é a declaração fundamental do cristianismo. O texto também nos ensina que muitos filhos mereceriam, de fato, o nome Filho da Minha Tristeza. É uma pena, não é verdade? Mas tem filhos que merecem o nome Filho da Minha Tristeza, que são a tristeza para sua mãe, tristeza para o seu pai, que dão trabalho, são desobedientes, que exploram, que insultam. Eu queria fazer um apelo para os jovens da igreja. Hoje você jovem está me escutando aqui, me escutando pela internet. Pela graça de Deus, você pode mudar o seu nome. Você não precisa ser Benoni, filho da minha tristeza. Tristeza para o coração da sua mãe, para o coração do seu pai, pela maneira como você vive. Mas você pode mudar seu nome para Benjamim, filho da minha mão direita, meu apoio, meu suporte, abençoando seus pais. Esse é o poder do Evangelho. O que me leva a outro ponto. Vejam como a graça de Deus transformou Esaú, aquele que queria matar seu irmão, agora ao lado dele, prestando homenagem na hora de sepultar o velho pai. O Deus que mudou o coração de Esaú pode mudar o coração de Benoni, pode mudar o seu, para que você não seja filho da tristeza, mas filho da alegria, que honra os pais e que servem a Deus através da ajuda, do respeito e da bênção na vida dos pais. O texto também nos ensina, irmãos, que não tem pecado oculto, que um dia não seja revelado. Pode ser que Deus não revelou ainda, que não chegou o tempo. Geralmente Deus é paciente. Ele espera, você fez em segredo. Olhou para o céu, não desceu nenhum raio.
Olhou para baixo, o inferno não se abriu. Então você disse, eu estou de boa, Deus não está vendo. Ele está sim. Está escrito aqui, ó, mas Deus soube. Ponto. Agora espera o resto. Deus viu. Ele viu. Ele conhece todas as coisas. E chegará o tempo. Agora, Ele dá a você a oportunidade do arrependimento, da mudança de vida, da confissão de pecados e de colocar certo isso que você fez errado. Ainda há oportunidade para isso. É isso o Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. E a última coisa que eu queria dizer para todos nós aqui. A gente não sabe o dia da morte. Eu creio que essa passagem nos ensina com clareza, né? Isaac, com 140, se prepara para morrer, só morre 40 anos depois. Raquel, que queria muito criar aquele filho. Queria muito ter um filho, queria muito criar aquele filho. Ela morre no parto. Ninguém esperava. Tristeza. A gente não tem controle sobre isso. Mas por que assim acontece? Para que você viva na dependência de Deus. Se você já está pronto para morrer e sua oração é essa, Senhor, me leva, eu já estou pronto para morrer, já criei meus filhos, ou então estou muito doente, estou sofrendo muito, não sei qual a razão da minha existência, eu não sei por que tu me mantens vivo ainda. Você não sabe. Isaac talvez disse a mesma coisa 40 anos antes. Senhor, eu estou cego, já vou passar para os meus filhos, direito de primogenitura. Eu disse, não, mas ainda tem 40 anos, quero você aí, 40 anos vivo. Para quê? A Bíblia não diz. Mas nós não precisamos saber. Então, se você é desses que quer morrer, você só vai morrer quando Deus quiser. Por isso que também nós não cremos em suicídio. Nós não aprovamos esse tipo de prática. Suicídio autorizado, ou a eutanásia, a boa morte, que é a morte assistida. O cristianismo sempre foi contra isso, porque ele crê que a hora da morte quem determina é Deus. E essa é uma das pautas que a gente defende. E por outra, você talvez esteja fazendo planos. Eu vou casar, vou ter filho, vou criá-los. Pense em Raquel. Você está pronto para enfrentar a calamidade, a morte, quando ela chega? Lembra que a morte é aquele momento em que o espírito sai e ele vai para a presença de Deus. E o que tens preparado, para quem será?